Brasil 2025. Milhões de desempregados, milhares de vagas abertas. Falta de qualificação, falta de interesse, jovens nem, geração prateada esquecida. Enfim, onde está o nó dessa trama? Seria um problema exclusivo do setor têxtil? Seria um problema exclusivo da indústria? Ou um reflexo de desafios maiores na economia e na qualificação profissional dos brasileiros? Enfim, é sobre isso que vamos conversar hoje nesse episódio do Fio de Prosa, e a gente trouxe aqui 2 convidados show de bola e nós vamos apresentar. Vou começar por mim. Eu sou a Lígia, gerente de comunicação do Sinditexto, uma mulher branca, cabelo baixo do ombro. Eu uso Color Touch 7, para quem quiser saber. Esmalte. E hoje eu tô com uma blusa vinho, o esmalte é vermelho, não é? Tem aqueles nomes engraçados, né? O Fred mandou um abraço. Eu tenho um esmalte chamado Fred mandou um abraço. Enfim, gente, estamos começando esse bate-papo descontraído sobre um assunto muito sério. Júlio, se apresente aqui do Sinditexto comigo. Bom, estou como presidente do Sinditexto, né? Branco, 60 mais próximo dos 60 do que mais, né? Grisalho, e estou de camisa branca. E temos 2 convidados, o Arthur do Senai e o Gustavo da Capricórnio. Gustavo, se apresente primeiro, depois o Arthur. Bom, eu sou o Gustavo Manfredini, estou CEO da Capricórnio desde 2017, branco, cabelo preto, olhos castanhos e barba por fazer. Tô com uma calça jeans 100% algodão, clarinha. Sempre de jeans, que será? E uma camisa jeans da Capricórnio também, mais um azul mais escurinho. Beleza, Arthur. Vamos lá, meu nome é Arthur Dias, eu estou como diretor da Escola Senai Francisco Matarazzo, uma das 91 unidades do Senai São Paulo, referência na área têxtil, moda e confecção, situada aqui na cidade de São Paulo. Sou um homem de pele branca, cabelo e barbas escuras, e estou usando uma camisa, né, uma cor mais ou menos em tom de azul, e uma calça jeans, né, feita por umas, inclusive, das empresas que fazem parte do Sinditexto. Capricórnio, deve ser. Com tecido Capricórnio, provavelmente. E com um vozeirão aqui, né, o melhor vozeirão aqui da trupe, né, locutor, você viu? O nosso William Bonner. Vamos ter que impostar um pouco a voz hoje. Muito bem, gente, nós vamos conversar sobre esse tema, o cenário da mão de obra no setor têxtil. É claro que a gente vai abranger outras coisas. Eu vou começar por você, Arthur. Me conta se o Senai já tem notado um aumento na procura dos cursos de qualificação, ou se, pensa assim, 10 anos para trás, 15 anos para trás, será que era mais a procura, era maior? Hoje, como é que tá? Analisa isso pra gente, só pra gente já tirar a temperatura dessa história. Tá legal, Lígia. Toda vez que eu tenho essa oportunidade de falar a respeito de empregabilidade, sobre formação profissional, retenção de talentos, né? E você me faz uma pergunta de alguns anos atrás, digamos assim, eu sempre falo que eu sou o produto do meio, né? Então, lá no começo dos anos 2000, eu fui aluno do Senai, fui aprendiz, né, num curso de aprendizagem industrial dentro do Senai, no Senai de Sorocaba, na área metal-mecânica, né? Então eu consigo sim ver uma evolução da parte sensível, né? Sem dados, digamos assim, do que eu enxergava naquela época e hoje como diretor de uma das unidades do Senai de São Paulo. O que eu digo para você em termos de sentimento, né? Há algumas décadas atrás eu percebia assim um volume maior de mão de obra indo para a indústria, um interesse maior do jovem, né? Eu digo por uma cidade do interior como Sorocaba, né? Meus pais diziam para mim, olha, faz um curso do Senai que você vai ter futuro, né? Vai entrar numa grande empresa, Exato, né? Então, assim, o pragmatismo da época em relação à estabilidade, a muitas vezes ter um ou 2 empregos diferentes até se aposentar. Então, o jovem daquela época, né? Via aquela questão de plano de carreira, de criar uma carreira dentro daquela corporação, que são valores hoje que ainda existem, mas não são tão latentes assim. Isso reflete também na procura do jovem, né? Mas, do mesmo jeito que eu coloco esse cenário de redução de interesse como um sentimento, eu também trago alguma coisa em termos de dados, né, mais palpáveis nos últimos
3 anos, aí um pouco pós aí pandemia, né? A partir de 2022. O que eu digo para você é que nós estamos vendo nesses últimos 2 anos, né, uma procura muito maior do jovem pelos cursos do Senai, né? E hoje o Senai ele é muito diferente dos anos 2000. Hoje nós temos não só aquele jovem que está procurando o seu primeiro emprego, mas também aquela pessoa de uma maior idade que busca empreender na área, né? Nós estamos falando da cadeia têxtil de confecção, que facilita esse acesso de novos empreendedores. Tenho muitos alunos empreendedores, já abriram sua própria empresa ou buscam abrir, né? Sim. Então é um público muito mais diversificado. A partir de 2022, nós fizemos um estudo, né? Onde a gente percebe um crescimento muito grande, não só da procura. Vou dar um exemplo aqui. Há um ano atrás, quando a gente abriu o processo seletivo para curso técnico têxtil, um curso de 1.200 horas, de 2 anos de duração, para estudar à noite, né? Que você coloca todos esses aspectos, né? Um curso presencial puxado, e sempre foi um curso muito procurado por quem, inclusive, já trabalha na indústria também. Buscando melhor colocação dentro da empresa. Nós tivemos uma relação candidato-vaga de 8-1. Então, assim, são números que aconteciam quando eu entrei no Senai. Sim. Então, perceba a variação que mostra. Mas isso, a gente tem que fazer o público, né, que você falou que diversificou. Isso, o público diversificou bastante. Então eu estou falando de um público que já trabalha na indústria, que muitas vezes já é pai, mãe de família, já tem filhos e tal, já trabalha e quer galgar melhores espaços. Não jovem, né? Não somente o jovem até 24 anos, digamos assim, que a lei do jovem aprendiz traz hoje, né? E o que eu venho fazendo à frente da unidade, nesses últimos quase 2 anos que eu estou à frente da unidade, é tentar fazer o que era o segredo, né, do sucesso. Quando a gente fala de um aluno que estuda no Senai, o que é o segredo do sucesso? O que eu espero do jovem, né? Que ele conclua os estudos, que ele não evada da escola e que ele arrume um emprego e que, de fato, ele resolva questões envolvendo produtividade e todos os desafios que hoje as corporações têm. Então, o que eu percebo é que, de 2022 para agora, nós temos um crescimento, dobrou o número de alunos empregados dentro do curso, por exemplo, que é o fator preponderante para que o aluno não desista do curso. Então, ali, cerca de agosto de 23, quando eu cheguei na unidade, nós tínhamos cerca de 35% de alunos empregados nos nossos cursos regulares de aprendizagem industrial e curso técnico, cursos de duração de 1 a 2 anos, e hoje nós estamos batendo a casa aí de 85% de alunos empregados. No curso técnico têxtil à noite, que é esse que eu falei que teve uma relação candidato-vaga de 8-1, hoje eu tenho 92% de alunos empregados e a grande maioria na indústria têxtil já. Então esse é o segredo. Eles já são empregados e fazem o curso ou eles saem empregados? Eles, no quesito curso técnico têxtil à noite, é aberto à comunidade, então pode vir desde um aluno desempregado como um aluno empregado, e empregado, a gente conta aquele que tem um contrato de CLT. Então, tanto na área do comércio e indústria. No caso do curso técnico têxtil à noite, a gente tem aí a maioria dos alunos, né, de indústrias têxteis da região metropolitana de São Paulo. Mas você disse uma coisa importante, porque até eu estava conversando com o Gustavo antes da gente começar a gravar, e a gente estava justamente comentando que é difícil buscar um profissional jovem que tem essa paciência de se formar, de entrar numa empresa e fazer carreira. E você está dizendo para a gente que agora o volume até pode ter voltado, mas boa parte é de gente que está querendo empreender, que está querendo fazer outras coisas. Então, realmente eu tenho menos jovens. Não bate muito com o que está acontecendo no nosso dia a dia, né? Porque não bate com o dia a dia, exatamente. Eu queria que você falasse até um pouquinho, Gustavo, como é que você sente no dia a dia da Capricórnio essa história de... Eu acho que a gente pode colocar em tempos, né? Acho que o Arthur trouxe muito legal o que aconteceu pós-pandemia, né? Eu tô na Capricórnio, na presidência desde 17 e na empresa há 20 anos. Então eu peguei várias gerações. Então imagina que eu tenho pessoas lá que têm 60 anos de idade e pessoas que têm 20. Esse pós-pandemia, se a gente colocar ali 3 anos, os últimos 3 anos, pelo menos a sensação, o que a gente tem visto na área técnica ali, o tecelão, o engrupino, manutenção, é muito difícil a gente reter e ter esses profissionais. É quase que enxugar um gelo.
né? Então, quando o Arthur traz que tem esse público, e o técnico texto é muito interessante, porque a gente teve 45 colaboradores que fizeram 2 anos. Bacana. Foi muito Bem legal. lembrado. Mas quase todos já estavam na Capricórnio há mais de 5 ou 10 anos. Foram melhorar. Eles se qualificaram. Alguns foi a primeira formação. E isso trouxe, claro, que uma estabilidade pra gente. Mas quando a gente entende que tem esse colaborador mais antigo, está se aposentando, saindo para repor com a mesma cabeça, com o mesmo propósito, entendendo essa percepção de carreira que eu acho que você trouxe, é algo que a gente não encontra. E acho que é um desafio para a indústria hoje, né? Acho que para todos os empresários. Como que a gente vai fazer para conectar esse jovem que está entrando numa indústria tradicional, ele querer estar lá, querer ter um plano de carreira, e ele entender que aquilo é um meio para ele também se desenvolver, como profissional e como pessoa. Então acho que não tem uma fórmula única ali já. Eu não acho que é uma coisa só. Você tem que ter um ambiente agradável, você tem que ter um ambiente que é agradável para uma pessoa de 55, 60, 65 anos eventualmente, e um ambiente agradável para alguém de 20, 25. Isso é muito difícil, é muito desafiador pra gente. Sim, várias gerações convivendo. Sim, no mesmo e ambiente. Essa é a realidade, né, Júlio? Culturas diferentes, gerações diferentes. Acho que, bom, esse é assunto recorrente em todas as reuniões do Sinditexto, nossas discussões também, quando a gente se encontra, o Arthur participa e traz soluções também. A questão também é a atratividade da indústria como um todo, indústria de transformação, não é? Nosso setor, ele emprega mais, né, por ter mão de obra intensiva, isso fica mais latente, né? Mas isso eu vejo as discussões em vários fóruns, Fiesp, essa questão tem surgido recorrentemente. Então, e a cadeia, né, Júlio? A gente fala desde a fiação até o jovem, principalmente. A gente já fez um outro podcast aqui, lembra, Júlia? Acho que foi com a Andréa Tomás, eu não me lembro com quem foi, com o Marcelo do Chance, e que eles falavam assim, o jovem de hoje, ele é muito bombardeado por uma internet, uma rede social que causa essa ansiedade nele de que eu preciso evoluir, ou eu preciso criar o meu canal no YouTube e ganhar 1 milhão como tantos outros. Então, acaba que a indústria, ela tem um caminho a ser percorrido para que você se desenvolva, né? E tá concorrendo com 1 milhão de pessoas dizendo pro jovem que não. Você não tá concorrendo com o seu concorrente, né? Você tá concorrendo com o mundo lá fora. Com o mundo lá fora. Tá concorrendo com o celular dele, onde o cara tá dizendo assim, eu vou ensinar você que com a inteligência artificial, um canal no YouTube, você possa ganhar sozinho, você não precisa... Gente, tá bem difícil esse mundo nosso. Mas, Júlia, a sensação não é que isso tenha acontecido, pelo menos pra mim, né, que tô lá no dia a dia, nos últimos 5 anos, mais latente. Eu acho que escalou, né? Isso ficou muito evidente. Ficou muito rápido, né? Depois da pandemia, né? São vários aspectos, né? Aqui, quando eu falo que nós temos uma alta procura, enfim, o que eu só quis colocar como base, com um ponto de partida interessante, é que quando eu estou formando um jovem, é importante que ele complemente o desenvolvimento dele dentro da empresa. Isso, quando em 1942 o Senai foi criado, um suíço chamado Roberto Mann, junto com o Roberto Simonsen, um brasileiro, criaram a metodologia trazida lá da Europa, né? E eu acredito fielmente nisso. A alta procura, por exemplo, do curso técnico texto, é por quê? Porque há alta empregabilidade. Do mesmo jeito que para nós o Senai está sendo bom essa alta procura, que para a indústria está demonstrando uma dificuldade orgânica de encontrar mão de obra, né, é o ponto de partida interessante para que você fale assim, olha, eu formei, a pessoa terminou o curso e além disso ela vai de fato dar conta do recado, né? Isso é claro. Então eu falo por mim, eu fiz um curso de 2 anos no Senai, só que enquanto eu estive no Senai, eu trabalhava para a indústria, eu ia para o Senai de manhã, ia para a empresa à tarde e ia para o ensino médio à noite. Então, quando eu terminei o curso, eu já tinha uma vaga cativa na empresa para trabalhar. Eu já estava preparado para o meu empregador me cobrar produtividade, qualidade, agilidade, enfim. Então, é essa a chave, né? O importante é que as empresas se aproximem do Senai para, de fato, fazer esses programas de capacitação em que o aluno, enquanto ele está se formando, ele está complementando a sua experiência profissional. Entendeu? Isso facilita demais. Mas, voltando às questões das dificuldades que nós encontramos,
o que eu percebo é que, de fato, nós temos uma dificuldade hoje de reter os talentos, né? Eu vou falar um pouquinho dos dados que nós estudamos. O Senai hoje a gente tem uma área que a gente consegue estabelecer estudos dos nossos egressos, alunos egressos, né? E também as condições de emprego dentro da empresa. Então, Legal. qual é o nível de salário que eu estou contratando, o nível de salário que eu estou demitindo para avaliar pressão salarial, que é o principal indicador e público, né, que eu consigo determinar a dificuldade de contratação, o número de admitidos, o número de desligados, o saldo de empregos, né, a quantidade de saldo em carteira que eu tenho por empresa, por setor, por KNAI. Então, Tudo dos egressos de vocês. exato. Nós temos hoje o que nós chamamos de mapa do emprego no estado de São Paulo. Eu consigo determinar para cada CNPJ, dos 60 mil CNPJs que nós temos, mais ou menos, né, com KNAI primário industrial, quais são as condições. E hoje, um principal fator que eu coloco aqui é a taxa de movimentações que nós temos, o turnover, né? Então, hoje o turnover médio da indústria está na faixa de 4,2% ao mês. Quando eu coloco esse quesito ao mês, eu estou dizendo que em um ano é como se uma empresa precisasse renovar metade Nossa, da é sua muito, força de então. trabalho. No nosso setor, a gente está na média. 4,2%. Então, existe uma questão de você encontrar a pessoa interessada, de reter essa pessoa lá, que é o que o Gustavo acabou de colocar aqui, a dificuldade, né, da gente conseguir reter esse talento. O que está acontecendo, né? É o salário, são os benefícios, é um plano de carreira, é a liderança, é uma série de coisas, né, que impactam. Você acha que depois da pandemia houve essa busca por, não, eu quero trabalhar remoto, eu quero trabalhar em qualquer parte do mundo? Você acha que isso meio que criou essa ilusão? Os dados mostram que houve uma glamorização do empreendedorismo. É natural, as pessoas perderam o emprego, muitas delas, o que eu vou fazer para viver? E muitas buscaram empreender. E outra coisa que aconteceu após a pandemia, os dados mostram isso, é que havia, antes da pandemia, uma grande diferença entre o salário médio do emprego formal e o salário, a remuneração média da informalidade, né? Havia ali uma grande gap. E depois da pandemia, isso se aproximou. Por N questões, né? E hoje já tem trabalhos informais pagando até mais, né? Exato. O nosso setor ainda paga mais do que a informalidade, mas outros setores, como por exemplo construção, né, em alguns patamares, para alguns cargos ou posições, a pessoa ganha mais a informalidade. Isso acaba acontecendo, às vezes 20%, 30% mais. Às vezes ele até prefere, né? Às vezes prefere, exato. Poder ter 2, 3 facilidade, empregos. Enfim. E eu não estou colocando nem os programas de transferência de renda junto. Sim. Que podem estar também... Em paralelo juntos, né? Em paralelo, exatamente. Então a gente precisa avaliar esses quesitos, né? A gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil, né? O quanto nós temos de encargos trabalhistas para cada posição, para cada pessoa que nós empregamos nas empresas. Mas a gente precisa avaliar isso. É um ponto que você tocou, né? Eu soube que várias empresas, até por não estar conseguindo repor a mão de obra, está terceirizando. Sim. Né? Você tem essa experiência de terceirizar? Sim, vamos lá. A terceirização, a gente tem uma terceirização específica ali para algumas funções não core do negócio. Então, assim, a portaria, o segurança. Sim, a gente tem terceirização, não é o core, o foco. Mas a gente prefere particularmente ter o funcionário ali dentro de casa, vivendo a nossa cultura. Na linha de produção? Tem pontualmente, já. É pontual. Tem, óbvio, porque você tem uma questão de afastamento. Tendência sim, sim. Tem empresas específicas que vão conseguir fazer esse trabalho de contratação e seleção de uma maneira mais rápida. Mas eu entendo que para o colaborador ficar e viver sua cultura, respirar ali, né, o ambiente da empresa, é muito importante que a gente tenha ele lá dentro. Pensa aqui com a gente, né? É tão difícil a gente ter uma cultura... Eu falo a cultura que vem da liderança. Né? Os líderes ali, você pega coordenador, gerente, diretoria... Tem uma cultura. Como que você faz essa cultura descer para todo o seu público, Fabrício? Isso é muito difícil. É muito difícil. Então, sim, pense que com esse turnover que existe, a dificuldade aumenta. Você trouxe essa questão do turnover. Olha que interessante. Na Capricórnio, as pessoas que entram novas, 80% saem em até 7 meses. Em até 7 meses. Então, o que a gente está fazendo? Nessa faixa de 18 a 30, menos 30, né? 30 não, menos. sim. As pessoas novas que entram, saem normalmente
80% delas saem até 8 meses. Não fica, não de fica trabalho. nenhum Não fica um ano. Nossa. Você treina. A gente tem nas 2 plantas, a gente tem uma sala de treinamento, a gente tem uma metodologia. A gente agora está começando a incentivar o gestor, o líder a cuidar daquele novo colaborador, porque eu acho que é aí que está o ponto. Perfeito. Não é só uma questão do benefício, do salário, do ambiente. Gestão, né? É a gestão e essa liderança intermediária, sabe? Que a gente vive e que a gente tem que entender que o líder ali, aquele cara que está em cima, o gerente, ele tem que conseguir também passar esse conhecimento para que esse líder intermediário que está em contato com o grande público da sua empresa também saiba lidar com isso. Você sente que você perdeu para um outro setor ou você sente que... Olha, Vocês chegaram a... conseguem? sim, a gente tem entrevista de desligamento, né? Eu gosto muito da ideia da comunicação, então acho que assim, quanto mais a gente souber o porquê que ele está entrando e o porquê que ele está saindo, Exatamente. é importante. Mas a gente vê que eles trocam por, assim, sei lá, entrou um tecelão, a gente treinou por 3 meses e ele vai ser garçom. Ele vai ser barman. Ou ele vai para informalidade, para um emprego, né, que ele pode escolher o horário, ou não ter um compromisso ali, eventualmente de fim de semana, uma escala diferente. Então é isso que a gente compete. Eu acho que esse dado que ele trouxe é muito interessante, que eu não sabia. Essa relação salário entre a informalidade e o salário formal, muito próxima, com certeza a gente está perdendo para essa informalidade. Na E eu não sabia informalidade disso, viu, Arthur? Interessantíssimo. Na informalidade não tem Mas é isso, a gente faz uma entrevista. descontos, Não, você barman ali, tá tudo bem pra mim, entendeu? Então, Engraçado perder um isso, pouco aquela atratividade do vou fazer uma carreira. Mas eu acho que também cabe a gente, o próprio empresário, entender como a gente vai mostrar que talvez uma carreira mais estável, o que ele pode se beneficiar dessa carreira. Por exemplo, a gente tem bolsas de estudos. Né? A gente todo ano tem 50 bolsas de estudos, né? Que a gente ajuda o colaborador. A gente fez o curso técnico têxtil também, que foi muito legal. A gente tem um programa para filhos de funcionários. Formados, Foram 50 formados. Foi muito legal, foi muito emocionante. Caras que não imaginavam que se formariam na vida. Eles vieram para cá? Faziam as 2 coisas, Júlio. Era A gente híbrido. montou um Era laboratório híbrido. interno, uma sala legal. de aula. Os caras acabavam de trabalhar, ficavam à noite, tinha vez que eles vinham para cá. É só para Semana lembrar atrás. que, bom, as suas fábricas não ficam aqui em São Paulo. Fica em Bragança. E São Isso foi Carlos. São Público de Bragança e São Carlos. Então, assim, foi muito bacana. Então, mesmo com tudo isso, talvez a gente tem que saber contar para eles como eles podem se desenvolver dentro da empresa. Eu acho que ele falou uma coisa legal, que ele foi o meio do Senai, né? E eu falo muito pra turma lá na Capricórnio. A Capricórnio é o meio. A gente é o meio. Então, as pessoas que estão lá, eu, particularmente, quero que elas se desenvolvam. Que elas cresçam como pessoa. E é um meio. E elas têm que entender que elas podem melhorar como pessoas, elas podem ter um estudo diferenciado, elas podem aprender, elas podem ter a gente tem um trabalho de ajuda psicológica para alguns, que a gente sabe que é um tema super importante, mental, Sim. que a gente não olhava no passado. R1 agora, né? Mas não Agora tem Ah, é? riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Exato. Isso depois a gente volta num outro podcast. Júlia, mas não é fácil, por mais que a gente queira, tá? Eu quero cuidar deles, tá? Eu quero, tenho uma vontade. E vocês cuidam, né? Mas Eles precisam querer também, né? e é difícil entender qual que é a melhor maneira de cuidar. Será que... Deste tema, por exemplo. Então, assim, isso tudo existe dentro de uma organização. Só que será que eles sabem? Como a gente conta? Como que eles vivem? Então, eu acho que cabe um pouco o empresário também conseguir atrair eles e mostrar essa jornada. Eu não sei, tá, a fórmula, tá? Eu tô falando pra vocês aqui. Não. É um brainstorming mesmo, porque sem é interessante saber. isso que você fala, que a gente vê muito também essa discussão sobre esse nível de liderança, né, de supervisão, né? Total, Porque é aí. até onde essa é a que chega chave. o cascateamento da cultura, tudo isso que você está discutindo, nós estamos discutindo agora, Essa é a chave. como que ele enxerga isso, como que ele repassa isso, né? Porque a gente, por experiências, enfim, em outros E casos... outras gerações, né, Júlio? outras gerações, e muitas vezes esse supervisor, ele não se vê como representante da empresa, ele se vê mais, né, tipo assim, não, o meu líder, né, o meu chefe. Sim, total, Só que total. só que para a equipe dele, ele é a empresa. Sim. Ele representa a empresa. Sim, total. Então, essa figura dele, né, ele precisa assumir isso, né? Ou seja, ele precisa se empoderar disso e falar, não, eu que tenho que cuidar dessa minha equipe, né? Eu sou a empresa para ele. Mas a né? empresa tem que entender que a gente tem que treiná-los também para Então, isso. aí- Esse também é outro ponto. Esse é o ponto. Esse é o Então, ponto. Que não
não tava tão claro, né? Não é só a base que tem que ser treinado, todos, né? Esse nível de supervisor, tem algum treinamento específico do Senai? Arthur? Tem, legal. Tem. Ponto. A gente tem mais de 200 títulos diferentes de cursos, né? Que vai desde uma iniciação profissional, que é um curso livre ali de 30, 40 horas, até curso de pós-graduação. Hoje o Senai é um centro universitário, né? Inclusive, a base do centro é na nossa unidade, no Brás, né? E nós Senai temos... Francisco Matarazzo. Né? Sim, no Senai Francisco Matarazzo. A gente tem um curso de, se não me engano, de 160 horas, que forma supervisor de produção. Que legal. Né? Dentro da confecção, a gente tem um curso de faculdade de 3 anos que forma o gestor da confecção, que a gente sabe que é uma profissionalização importante para aumentar a competitividade das empresas. Né? Então o curso já existe há muito tempo. EAD nós temos, hoje o Senai São Paulo, ele faz mais ou menos 1 milhão de matrículas por ano. Mais ou menos metade dessas matrículas já são ensino online. Dentro da nossa unidade também fica a base da ECO, que a gente chama, que é a Escola Senai de Educação Online. Então, nossos tutores e tal, né? A gente tem bastante curso EAD. E a gente vem trabalhando para cursos híbridos, né? Que por lei a gente consegue fazer, por exemplo, o curso técnico, 20% dele pode se tornar EAD. A faculdade também funciona dessa forma, né? E existem algumas regulações que estão para serem colocadas aí pelo Ministério da Educação, que vai facilitar bastante a flexibilização disso também. Aumentar bastante o número de cursos EAD. Mas a gente tem um cuidado muito grande no Senai em relação a isso, porque o diferencial dos nossos cursos, né, é o hands-on. Aprender fazendo, né? A base do curso técnico... Presencial, né? E até mesmo da faculdade que ajuda, 50% prática. Então a gente também toma um cuidado para... O pessoal de escritório deve ser muito importante fazer esses cursos EAD. Acho que funciona, o pessoal de escritório. Sim. Mas o pessoal chão de fábrica mesmo por precisa exemplo, ter um hands-on, né? a gente vai, talvez ainda nesse ano, começar um curso novo de pós em negócios da moda. Esse curso vai ser 100% EAD. Não faz Muito sentido, bom. né? Exato. Ele ter uma parte presencial. E quando fala moda já tem um atrativo melhor, né? Opa, sem dúvida. Sim. Atrai jovem bastante. Atrai, né? tem mais glamour, né? Opa, não é texto, é moda. Sim, sem dúvida. Até abordando um pouco o que nós estávamos falando agora, a respeito da atratividade, retenção de talentos, redução de turnover, né? Eu vou colocar dados que nós tivemos aqui, estudamos dos nossos egressos a partir de 22. Então a gente teve mais ou menos uns 5 mil alunos egressos da unidade. Olha que interessante esse dado, tá? Desses alunos, 58,4% estão no mercado informal ou empreendendo. Caraca! Que interessante. Então mais da Quase metade... 60%. Exato, quase 60% dos jovens, jovens, né, ex-alunos do Senai, eles não estão trabalhando com uma carteira assinada. Esse é um ponto importante. Por isso que eu falo, não tem bala de prata. Não é só formar mais. A gente precisa pensar... Não, e às vezes eles estão empreendendo, que também tudo bem, né? A gente tem que pensar nisso, né? Então, dentro do mercado formal de trabalho, 41,6%. Desses 9,9%, 10% estão em atividades não industriais. Então, dos 40% que sobra, 10% não estão na indústria. A gente está perdendo para comércio, serviços, né? Então, esses 30% que sobram estão em atividade industrial. Só que na área têxtil, né, e de confecção, são apenas 18,8%. Olha o que sobrou, gente. Ou seja, a gente está perdendo para atividades não industriais. Tá explicado, a gente né? está perdendo para outras atividades industriais. Sim. A gente está perdendo para empreendedorismo e formalidade. Ou seja, por isso que eu bato na tecla, gente. O aluno que entra no Senai, ele precisa ter um vínculo empregatício ou estar próximo disso. Lembrando que o recurso que nós utilizamos para formar mão de obra vem da própria indústria, os nossos patrocinadores. Sistema então a gente precisa usar isso para formar mão de obra. Por isso que eu bato na tecla tá mudando um pouco, né? Porque antes os jovens entravam porque queriam trabalhar numa empresa. Hoje a empresa que está levando o profissional que ela já tem para que o Senai forme, porque os jovens acaba perdendo para outras coisas. Você falou uma coisa importante, nós temos um colunista, que é o Renato Meirelles, ele é um pesquisador e tal, e o Renato, ele tem o Data Favela. E vira e mexe, ele faz uns artigos lá pra gente, e só vem crescendo, Júlio. Nas comunidades, 78%
dos jovens que estão lá não querem um emprego. Eles querem ser autônomos. Empreender. Eles querem empreender. E ele levantou o que está por trás disso. E querem empreender na favela, lá na comunidade. A economia que roda lá dentro é impressionante. Então, ali você ganha e ali você gasta. E os jovens falam, eu prefiro fortalecer a minha comunidade, ser empreendedor, onde eu não sofrerei racismo de nenhuma forma. Estão as mazelas da sociedade, né? Nas empresas. E não vou ficar dependente de transporte público que não funciona. Enfim, gente, é uma cascata de motivos pelos quais 78% das pessoas que trabalham nessas comunidades querem realmente continuar ali, serem autônomas e quando estão bem de grana já compram uma nova casa melhor, mas ali. É impressionante. Eu vi esse estudo do Renato e eu entendo, né? Tem base científica ali, não vou não vou tirar o mérito ali, né, descredenciar o trabalho dele, pelo contrário, mas eu também tenho o que eu enxergo quando eu vou na comunidade, né? Então a gente tem ações, além da unidade Senai, a gente tem unidades descentralizadas de apoio comunitário. Costurando Sonhos, que fica em G10 Paraisópolis. Em Paraisópolis, G10, exato. Né? Então lá acontece muito isso. A gente tem uma turma de costureiras, elas que são mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica. Isso. Elas aprendem, à tarde elas trabalham numa oficina que elas prestam serviço para grandes marcas, né? E já está crescendo tanto que elas estão costurando dentro de casa. Empreendedorismo dentro da favela. É isso. Acontece. Um outro exemplo que eu queria dar também positivo, por exemplo, a gente está fazendo um programa de aprendizagem do curso técnico têxtil que nós fizemos com vocês, só que dentro da unidade, para Sage, para Paramon, para aquela empresa que está ali perto de Itaquá também, a Mesh, né? Que é uma turma fechada para essas empresas, né? Todos os alunos empregados. E quando nós fomos procurar essas empresas, há mais de um ano atrás, para falar, olha, vamos fazer um curso desse, tá? O jovem não quer mais trabalhar na indústria, o pessoal que quer empreender, tal. Eu falei, olha, eu acho que tem para todos os gostos, vamos tentar? Vamos. E nós ajudamos as empresas a buscar esses alunos. Então fomos em centros comunitários, na igreja, em vários locais. Quer dizer, então ali. Uma parceria, empresa, Senai, de buscar o aluno para iniciar a carreira dele dentro do... Exato. Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos isso também com outras empresas. Estou lembrando de algumas aqui agora. Legal. Mas eu lembro que quando a gente começou a fazer esse trabalho, quando a gente fazia assim, olha, a jovem, vem estudar no Senai e depois que você entrar no Senai, a gente vai tentar arrumar um emprego para você. Aí a gente demorava 2 meses, 3 meses para conseguir relação candidato-vaga de 3 para 1. 3 jovens para cada vaga, que é pouquíssimo. Mesmo a gente trabalha com pelo menos 4. Que dali a um tempo ia conseguir um trabalho. Exato. Quando nós temos um programa com o nome, a marca da empresa junto, em 3 semanas para essas empresas, nós conseguimos uma relação candidato-vaga muito maior. Em 3 semanas. Mencionando a empresa. Ou seja, a pessoa, o jovem já entra na internet. Que empresa é essa daí? Começa a ver e começa ali meio que se encantar, né? Porque no site da empresa. Mas eu acho que é isso, acho que são esses ajustes que precisam. Porque esse é um teste, né? Agora dessa galera aí que entrou no curso, das empresas já, quantos se formam? Qual que é a estatística do... Então, foi importantíssima a sua pergunta, Gustavo, porque... Que acho que aí tá um desafio também. O desafio hoje é justamente fazer um bom uso do recurso que vem da indústria, né? E um índice que é horrível, né, para qualquer unidade do Senai, é um índices altos de evasão. Então, fatalmente, o aluno que não tem um emprego, ele evade, né? Eu tô falando, a nossa meta é 0, a gente não quer que ninguém desista, mas o valor máximo que seria aceitável é de 8%, né? Que nós trabalhamos hoje dentro do Senai para cursos de aprendizagem industrial que tem aluno empregado. Então, os meus alunos hoje, eu tô com uma evasão próxima disso. Ainda estou um pouquinho acima, tá faixa ali de 10, mas 12%. 90% vai se formar. Mas 90% fatalmente vai se formar. Antes não é disso, difícil você conseguir vaga para esses alunos na indústria têxtil. Não, de Porque forma a alguma.
indústria tá precisando, As empresas vêm procurando, inclusive... Acho que, na verdade, as empresas patrocinam o curso Claro, para esses, Sim, pra esse nesse sim, sentido, mas... Quer dizer, eles já saem empregados, imagina, né? Sim, os alunos já estão empregados Já estão durante empregados, o curso, na verdade. Aham. Então, eu gosto até de salientar, vocês são parceiros do Senai há muito tempo, conhecem, mas eu vou falar aqui para quem está nos ouvindo, né? O Senai existe porque lá em 42, no governo do Getúlio Vargas, foi criado lá uma determinação legal que diz que 1% da folha de pagamento das indústrias, né, vai para o Senai. E o Senai tem que retribuir isso com jovens aprendizes, né? Então, qual é o estudo que nós fazemos? Nós vamos até a empresa, tem hoje então uma lei que obriga a empresa a cumprir uma cota que varia de 5% até 15% das vagas que necessitam de uma formação técnica, de uma formação profissional. E quando a gente busca a empresa, a gente faz exatamente essa conta. Olha, a gente consegue levantar o quanto você contribuiu e quanto vai custar para desenvolver, para formar cada aluno. Então é realmente preto no branco. Uma troca. Olha, você contribuiu com R$100, vai custar R$100 para formar um jovem, então vamos formar um aprendiz para você. Por isso que eu falo, procure o Senai, porque é o recurso da empresa voltando para a empresa, né? Agora, uma coisa que me deixa curiosa. A pessoa prefere sair e virar autônoma. Mas e os benefícios? Eles não ligam para os benefícios? Porque hoje em dia, perder um seguro-saúde, perder um vale-refeição... Vamos combinar que, né, para a maioria das pessoas, isso pesa, né? Interessante. Como é isso? Um dos podcasts que nós viemos gravar aqui... Isso é o que eu encontrei. A Siri participando. Participando também, tá ansiosa. Ela quer dar a resposta. Isso. Vindo para cá em outra ocasião, de outro podcast, vi com o Uber, né? Estava naquela época que estava uma discussão de regulamentação e teria que pagar uma contribuição. Sim, E ele veio sim. conversar. Eu lembro que estava aqui próximo, ele já estava reclamando, dizendo, eu não quero contribuir, nosso sindicato vai ser contra, porque a gente não quer pagar mais isso. Esse é um ótimo case. Então, assim, Exato. a regulamentação é importante, claro, para ter o direito social da Previdência, para você achar o ponto de equilíbrio. Essa é uma discussão que sempre tem tido já, recorrente, é necessária, mas precisamos consultar todos, né? Qual é a forma de fazer isso, porque senão a gente vai tentar aquilo que a gente estava conversando antes, né, Gustavo? A gente vai tentar engarrafar o vento, né? Engarrafar uma nuvem, né? Porque não tem como você lutar contra, né, uma situação nova, positiva, né? Em relação a IA, né? Então não dá para você tentar fechar isso, enclausurar isso. Então, nesse caso, assim, para ele é muito mais importante ter o dinheiro, né? Para poder, né, a subsistência dele, do que ficar pensando, né, daqui para frente, daqui a alguns anos, como que ele vai estar, né? Claro que precisa ter essa garantia. Eu acho que esse social. é um dado importante. Eu não sei exatamente qual que é o dado, mas parece que eles preferem não ter o plano de saúde e receber o dinheiro. Então existe isso também, que é essa questão que o Júlio está falando. Mas ele não paga o plano de saúde, ele pega este dinheiro e usa para o seu dia a dia, porque é o que ele precisa. É isso. E aí a gente está criando uma bolha, porque esse povo vive Total. de SUS, né? Total. Mas é a Total. gente que está sustentando, né? Quem está trabalhando, quem tem consciência e é informal, mas contribui para o SUS. Ô, Lígia, mas eu INSS. acho que essa pergunta que ela trouxe, que acho que a Lígia trouxe em relação aos benefícios, eu acho que quando a gente pega o pai de família, né? Aquele cara que tem filho para sustentar, e aí ele tem um bom vale alimentação, ele tem um bom plano de saúde, a família dele, a esposa dele entende que aquilo é Os algo que é importante para a vida dele. Valoriza. Super. O que a gente começou a fazer, né? Que a gente tem funcionários muito antigos e funcionários mais novos. Tinham caras que estavam lá há 30 anos e a família não sabia onde ele trabalhava. Nunca tinha ido no ambiente de trabalho dele. Então a gente criou um programa Perfeito. onde a família, que é um programa de visita, que acho que é o programa que você fez, Visita a fábrica, né? Visita a Fábrica. Então é um programa de visita Chão de fábrica o nosso, né? que a família vai visitar a fábrica e conhecer aonde o pai dele trabalha, onde a mãe dele trabalha. Isso é muito legal. E aí você A conecta. gente vê isso em filme americano, que eles Mas aí têm você essa cultura, conecta, né? Você conecta o trabalho do legal. pai com o bem-estar da família. Eu acho que são essas ações que vão trazer isso um pouco mais para a realidade. Isso é bacana. Sentimento de De pertença. pertencimento, de retenção. Agora, você pega um jovem, não tem família. Não é criticando o jovem, mas qual que é o anseio dele? Como que a gente conecta com ele para que ele ache atrativo estar lá?
Eu acho que aí que tá o grande desafio, porque esse público ele só vai crescer, sim. concorda? No- Arthur, esse público ele só vai ficar maior. Você estava no congresso da BIT do ano passado? No ano passado eu tava. Você viu que teve uma moça lá que ela até... O pessoal, nossa, precisava falar assim, né? Por quê? Ela falou assim, você que é empresário, você precisa entender que o mundo está mudando. Sim, E sim. que você não vai mais atrair o jovem como você atraía no passado. Exato, os valores mudaram. né? Mudou. Esse jovem está sonhando que ele vai poder trabalhar do Caribe e com o notebook no colo. E até o empreender, porque ele pode empreender dentro de uma empresa, tá? Sim. Tem Também. isso Sim, também, sim. né? Ele pode ser um empreendedor dentro da empresa. Então, você pode ter um programa de empreendedorismo interno Exatamente. que deixe ele atrativo, né? Eu acho que a questão da inovação, que a gente tem muito isso na nossa indústria, no nosso setor, a gente poderia, né? Ou deveria Sim. comunicar mais isso, né? Porque ele pensa numa indústria, né? Aquele desenho, né? Da saindo fumaça, né? Total. Então, super mas tradicional, é né? super Toda no tradicional. quadradinho, aquelas tem que máquinas, bater tem muito ponto. investimento. E tá mudando, né, E, Júlio? e tá mudando. E vai mudar. E vai rápido. mudar. Machine Vai mudar learning, mais. inteligência Tem que mudar. artificial. É só pegar a Só a sua geração agora, pô, você é o CEO da empresa, né? Então já tá mudando, as coisas estão andando, entendeu? Isso precisa ser passado para Precisa ser essa nova passado. geração, um pacote de benefício diferenciado que ele valorize mais do que um outro grupo Total. de pessoas, de trabalhadores, né? Para o jovem falar, O jovem é Spotify, Netflix você vai e ter- joga nas bets. Quer dizer, assim, É. a gente tem que ensinar Isso também. é um problema. educação Você sabe que financeira. acho que você falou certinho, educação financeira. Eu levantei um dado faz uns 3, 4 anos atrás. 45% do nosso público estava ou no cheque especial ou no cartão de crédito. Baixo ainda, índice baixo ainda. 45% do Endividado. do Do meu seu público. público? Do meu público. Ele tá falando baixo. Eu não sei como é que tá hoje, tá, Arthur? Isso faz uns 4, 5 anos. E isso me dá arrepios. Quase metade. Isso me dá arrepios. Porque imagina um cara com a inflação de hoje, com o salário que ele tem, com os benefícios, endividado no cheque especial e juros que é cobrado. Que cabeça. Cara, né? como? E será que ele começa a E eu vou te maquinar? dizer- Aí se eu preciso arrumar mais alguma coisa, eu Não, preciso ele sair pede- daqui e ganhar dinheiro. Ele pede para ser demitido. Então assim, Ele olha, quer o olha, fundo de olha a garantia, roda, olha a roda. 40%. Olha a roda. Olha o que tem de coisa. Opa. Aí ele mentalmente não tá legal, aí ele tá, né? Aí ele precisa de um trabalho psicológico, aí ele fica doente, aí ele, sabe? Isso é uma bola de neve. Aí ele pede pra Isso é uma sair bola pra de neve. ganhar o... Fundo de garantia, os Fundo de 40%, só que isso, garantia. cara, acaba, né? Ele usa lá o seguro-desemprego também. Agora, como ter um programa, que acho que vale aqui, né? A gente tá com o Arthur aqui, mas como ter um programa que cuide de fato dessa educação financeira, que não é simples. É quase que pegar na mão. Não adianta, sei lá, fazer lá uma palestra, achar que aquele cara vai resolver o problema Não, dele. e às vezes o problema não é vai. familiar já, Ele o não vai. núcleo é Mas isso sempre complicado, foi uma né? vontade minha, porque eu sempre fiquei louco de saber desses dados, desses números. É um negócio inadmissível. É tão verdade o que o Gustavo tá colocando, né? Que dentro do Senai a gente tem para os funcionários nossos, né? Vocês têm? A jornada positiva. Olha que legal. Tem suporte jurídico, tem suporte de educação financeira, justamente para tentar Aham, né, fazer com bacana. que a pessoa seja mais produtiva no É, o trabalho. Sinditech porque é também complexo, deu tá? um... O que é É muito, complexo. muito Deu um complexo. curso, o É Sinditech muito legal. também promoveu um curso lá de... Mas isso tem que começar, acho que do prezinho da criança, né? Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. Não é muito uma cultura, né? Não é Aqui. cultura do brasileiro. Talvez alguns Quantos países, brasileiros têm sim. poupança, gente? A gente nunca teve Né? nenhuma disciplina, né? Educação Eu financeira. escuto verdade. muito que no Japão eles têm praticamente juros zero lá, né? E eles atribuem isso não só à estabilidade econômica do país, é uma potência mundial, mas porque a cultura do japonês não é gastar mais o que ganha. É a cultura de poupar o dinheiro, de ter um uso racional dos seus recursos, né? Que é algo que não existe no Sim. Brasil. E lá o que o governo faz é incentivar que eles Exato. gastem. É o porque contrário, né? Porque Porque é não ter cultural não inflação gastar, também não né? é bom. É bom ter um pouquinho, né? Que mostra que a economia Movimentar tá a economia, né? rodando. A economia tá Deixa eu fazer uma rodando. provocação. A gente vai falando, vai aparecendo coisas assim. Sim. Né? Ou seja, o Senai apoia muito as empresas e faz parte do objetivo dele, né? Da entidade, né? Agora, como que a gente faz, não só o aluno, o potencial chegar no Senai, mas como a gente faz para o Senai chegar nas empresas, ou seja, como que a gente... Porque tem muita coisa no Senai que
eu não sabia também, entendeu? Você contou aqui da questão dessa supervisor, nível de supervisor, liderança, enfim, entendeu? Você conhece muito, né? Você é o gestor, né? Você tem isso muito fácil. Imagina que alguém lá saiba, mas eu olhando então, aqui mas eu não sei, assim, né? pô, faz tipo sentido, assim, né? Você tá querendo vender um carro? Você tem que contar para mim se quer vender um carro. Como é que a gente faz chegar a isso? Como que isso chega para as empresas que tem essa necessidade, né? Então, ou seja, nós temos um rol, né, de soluções alternativas para as empresas, mas a empresa não sabe que tem. Aí, às vezes, ela até ou não tem e fica sem ter, ou contrata uma consultoria, ok, nada contra a consultoria, mas nós temos isso dentro do nosso sistema S. Bom, hoje além da comunicação oficial, o site da Fiesp, do próprio Senai, cada unidade tem o seu site, enfim, as nossas redes sociais, porque a gente precisa se comunicar também com o mercado de trabalho, né? Com os nossos, não somente com o nosso consumidor final dos produtos que nós fabricamos nas nossas empresas, mas também com quem quer trabalhar, né? Acho que é um ponto, sim, que tem muita oportunidade de melhoria, né? Eu uso uma estratégia de estar muito próximo das associações de classe. Então, estou lá em todas as reuniões da BIT. Mentira que na última eu não estava. Mas sentimos sua falta. Um abraço aqui para o Pimentel já para todos lá. Estaremos lá. Bom, participo dessas reuniões e tento fazer com que, do mesmo jeito que a escola está de portas abertas, literalmente, para os alunos, que também esteja de portas abertas para os empresários. Porque são muitas soluções. Eu precisaria de 3 horas na TV para colocar tudo que o Senai faz, né? Que bom. Então, o que a gente vem fazendo? Além dessa aproximação, hoje nós temos um conselho consultivo setorial da Escola Senai Francisco Matarazzo. A gente congrega ali 7 sindicatos ligados à Fiesp, que são todos da indústria têxtil de confecção. Então, tudo que a gente coloca ali, eles são uma porta de entrada e também de saída de informação, né? E, além disso, eu também estou fazendo, junto com o Sinditêxtil, inclusive aqui já agradeço publicamente a você, Júlio, a todo o suporte, né? Junto com toda a equipe lá. A gente está fazendo os seminários, né? Para pelo menos 2 por ano, para mostrar soluções do Senai. Não só para mostrar soluções do Senai, mas para trazer para a reflexão dos empresários pontos importantes. Por exemplo, mão de obra, né, como reter talento, como formar, a parte focada em produtividade, digitalização, estratégia, a questão sobre tecnologia, inovação, e assim por diante, né? Digitalização industrial, aplicação de IA, enfim. Vamos todos ter os 4 programas. workshops Que bom, durante o ano. Exato. E aí fica aqui o convite, já no dia 7 de maio, né, nós vamos ter um grande evento Estarei lá. Eu agradeço a presença. Gustavo, por favor, esteja conosco também. Sim. E nós vamos colocar ali todo Estarão mundo... Você não completou. Perdão. No dia 7 de maio, lá no Senai Francisco Matarazzo, no Brás, nós vamos fazer um seminário, um dia todo de evento, onde a gente vai abordar todos esses entraves, né, para aumento de competitividade da indústria e colocar soluções do Senai para que todos saibam como beber dessa fonte. Super legal. Muito legal, bom, muito importantíssimo. bom. E é importantíssimo, acho que tá os empresários e também as áreas de gestão das empresas, né? Sem dúvida, a gente convida sempre alguém da área de legal. RH. Pode deixar comigo que e gestão industrial. Minha turma vai estar lá. Beleza. Obrigado, Gustavo. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, que na verdade é o mesmo assunto, mas a gente só passou de raspão e eu queria falar um pouco mais sobre isso. Eu estava falando com o Gustavo, a tal da geração prateada. Nós estamos daqui 3 anos... um pouco mais, 2033, mudando aí a nossa base da pirâmide, né? Então, a gente vai ter muito mais pessoas de 50, 60, em comparação aos de 14 aos 27 anos, enfim. Aliás, matéria completa sobre isso na revista Beat Review, que saiu agora. E eu queria falar com vocês sobre isso. Geração 50 mais, 60 mais, que até, 15, 20 anos atrás... era inconcebível pensar em abrir vagas para contratar essa pessoa. Que vocês pensem que, mas eu tenho na minha empresa, Capricórnio deve ter, porque o setor têxtil tem muita gente antiga trabalhando. Tem a gente que quer que eles fiquem, né? Se mudou um pouquinho. Exatamente. Mas será que... O primeiro pedido é esse, fiquem. Mas será que vocês abrem? Será que o mercado já está disposto a abrir vagas contratar já. Eu entendo que no setor têxtil, pelo menos o que eu tenho vivido e falado com alguns parceiros, concorrentes, enfim, é uma tendência. A gente quer quem tem, tecnicamente já saiba, já aprendeu
Ele pode ser lá um consultor, né? Se ele não quiser ter uma jornada ali tão difícil como né? O CLT ali, um horário... Mas eu acho que é super tendência para as empresas. E eu acho que faz total sentido, tá? E eu digo, um cara de 60 anos, 65, com gás e com vontade, faz total sentido. Ele é super produtivo. A gente vê hoje em dia mudou completamente o que a gente via do passado, né? Então, às vezes a gente procura alguém, a gente olha, não, peraí, quantos anos tem? 50, pô, legal. 55, legal. Quer dizer, a gente tá procurando esse tipo de colaborador, até para poder ser, eu acho que ter um mix ali junto com essa galera nova que tá chegando, né? Eu acho que isso super ajuda, porque eu brinco que tem uma coisa que acontece que a experiência é só com o tempo, né? Então pessoas com experiência a gente só vai ter, é só o tempo que dá a experiência. Então a gente ter experiência do nosso lado é super importante. Eu não sei o que vocês têm visto, mas... eu tive uma experiência recente no varejo, enfim, tem tudo a ver com o nosso... Sim, claro, é cadeia. A cadeia nossa, né? E era de confecção e, enfim, calçados. E uma pessoa, era um autosserviço, né? A pessoa veio me atender e era 60 a mais, né? Acho que eu me identifiquei com ele, né? Mas ele foi, assim, um lugar que você vai e você fica meio perdido, né? Ninguém vem te atender, né? A ideia não é ficar próximo, assim, tão pessoal, assim, à venda, né? Mas ele veio, me ajudou, falou, olha, você tem isso, tem aqui também, ó, experimenta aí e tal. Eu falei, poxa, isso, né? Que legal. Enfim, achei bem interessante a abordagem dele, achei que ele tava com muito gás, eu achei muito interessante. Eu gosto quando você vai em livrarias, já viu? E livrarias. Agora as livrarias entenderam que tem uns velhinhos que eles leem muito, eles conhecem muito, ex-professores de português. Total sentido. Então você vai nessas livrarias, é uma delícia, porque ele vem, ele já te ajuda, ele fala, tem esse livro, você já leu tal coisa, você já... Meu, é aí você muito fala o teu legal. estilo, ele já vai, ó, tem esse aqui. É o funcionário ideal para trabalhar numa livraria. Mas é só rodagem, né? Eu sempre abordo esse tema, sempre colocando como, não só a ação social da empresa, mas isso como um diferencial competitivo para a empresa, né? Então, quando a gente fala de ESG no Brasil, muitos empresários enxergam como um custo adicional que eu vou ter que passar para o meu consumidor final. A gente tem que transformar isso num diferencial competitivo. Quando a gente fala de impacto ambiental, se eu estou usando menos água, eu estou gastando menos água, eu vou reduzir custo. Claro que tem toda uma tecnologia para investir. Quando eu falo de diversidade, né, para mim é o segredo do bolo para você ter melhores resultados com a sua equipe. Com certeza uma equipe já diversa. Já está comprovado que é mais produtiva, é mais criativa. A experiência misturado com o jovem vai ter como um reflexo aquela pessoa de mais experiência. Olha, eu quero ser como ele mais pra frente, enfim. Então tudo isso gera, né, um bom movimento de bons resultados na empresa. Eu falo sempre que eu gosto muito da cultura japonesa, né, do Lean. Estudo muito a respeito disso. E eu aprendi há um tempo atrás o significado da palavra respeito para o japonês. Porque para nós, respeito é uma palavra que está muito ligada a, olha, com licença, muito obrigado, me desculpe, né? É ser educado, né? Isso, é ser educado, né? Fazer o óbvio. E eu li uma vez um livro que estava dizendo lá que para o japonês, respeito no trabalho é a oportunidade das pessoas se desenvolverem. E eles falam que essa é a base do que a gente aplica na indústria, o Kaizen, a melhoria contínua. Mas, na verdade, o Kaizen vem do respeito, porque é por meio do Kaizen que você dá a oportunidade de crescimento. Ou seja, por meio de ações coletivas para resolver um problema, você desenvolve individualmente seus colaboradores. Então, pro japonês é isso, respeito. Então, esse desenvolvimento individual por meio de ações coletivas para resolver problemas e aumentar a produtividade é a fonte da juventude, digamos assim, é ter a diversidade. Sim. Isso vai gerar, com certeza, um ganha-ganha. É um ganha-ganha. É inclusivo isso, né? Falar em diversidade, Isso, tem inclusão, mulher no exato. chão de fábrica? Tem mulher. São muito boas. É mesmo? São. Claro que algum tipo de trabalho que tenha um risco por conta, né, de peso, óbvio que não, mas elas são ótimas. Que bacana, muito bom. Se pudesse, teria mais. Muito mais, é verdade, tá? E o Arthur cita sempre esses ensinamentos, né, do Japão, né? E teve um que eu peguei, até te liguei uma época, né? Que era, tem o ditado lá, né? Que é vai e veja, né? Vocês têm que Game Walk. Que hoje nós chamamos de Game Walk, né? E para o japonês é Genchi Genbutsu. Né? Exatamente, foi isso que você falou aí. Se você não vai ver, se o seu gestor não for lá e ver, ele não vai mostrar duas coisas importantes para você reter talentos e mostrar sentimento de pertença, que a pessoa tem importância para a organização. Que é, primeiro, que você
tá ali acompanhando, né? E que você se importa. Tá ouvindo, né? Desenvolvimento. Se coloque presente e se importe. Para Acho entender que, o problema, para entender. Exato. Isso tem a ver com o nosso chão de fábrica, a gente falou, vamos chegar lá, né? Para entender o nosso cliente. Não dá para falar com ele só online, né? Tem que sentir o cheiro, né? Parece Exato. simples, né, Júlio? Mas muitas vezes a gente não faz. Não faz. Tá. Não é cômodo, né? Então, amarrado ali com as mas eu adorei os questões de exemplos Tem dele. muita reunião. Eu acho ótimo. Mas ele tava falando assim, vai lá, Não, Gustavo. isso que você fez a sua São família, Carlos, né? vai lá, todo dia vai lá. Mas Isso que você fez a família voltando, sua família dos colaboradores, Super né? bacana. Se eles não forem até lá para ver onde que ele trabalha, eles não vão conseguir Sabe entender. quem o que faz um Genchi Genbutsu muito bom? Seu irmão, Kiko. Eu sei, ele é ótimo. Eu fui várias vezes já na planta de vocês. Ele é intenso ali. Olha, eu nunca vi uma pessoa, não tem por que mentir aqui não. Eu fico realmente admirado da maneira como o Kiko é visto pelos funcionários dele de fábrica. Que bacana. Ele cria um alvoroço. Ele é entusiasta, né? Passa lá na sala de jogos, o pessoal tem na hora do almoço. Assim, as pessoas gostam dele. Por quê? Porque ele mostra que ele se importa. Ele é autêntico. É um cara muito autêntico, muito humano, né? Então eu vejo o Kiko como uma legal. grande referência, né? Quando eu vou nas empresas. Fala, puxa, olha, E ele é muito fã do Linha, a gente já fez difícil ter um programas. diretor industrial que tem tempo, né? Bacana. Ele arruma tempo, né? O japonês também fala que Não perca esse funcionário. um bom Ele é meu engenheiro... irmão. Eu não vou deixar ele sair. Não deixa ele sair da família. Não, Um bom deixa ele engenheiro, um bom gestor, ele tem que sujar a mão de graxa 3 vezes por dia, né? É isso aí que você fala. Ele tem que ir de manhã lá, colocar a mão na massa, ver como está sendo feito, leva a mão para ir almoçar e vai à tarde de novo e dar uma olhadinha. Difícil fazer isso. Eu tento fazer isso nos 24 mil metros quadrados que a gente tem na escola, eu não consigo difícil. fazer todo dia, eu confesso, mas é importante. Acho que por isso um pouco da disciplina, né? Exato. Sabe que a gente tem um valor lá que é comunicação sem barreira. Aí a gente fez um trabalho no final do ano passado, que era o dia D. Então a gente falou com todos os nossos funcionários, a gente colocou todo mundo ali, né, por turno, e a gente explicou o que são os valores e o que a gente entende que aqueles valores representam as atitudes deles. E aí quando eu falei comunicação sem barreira, alguém tem alguma coisa para falar? Silêncio. Então, tem barreira. Então assim, percebe que por mais que a gente fale, por mais que a gente conte pra liderança, por mais que a gente quer, por mais que a gente seja assim, levar isso para toda a companhia é um baita desafio. Sim. Por isso esse trabalho todo de liderança, dessa liderança do meio, do supervisor, porque existe. É muito difícil você criar uma cultura que você de fato tenha uma comunicação sem barreira e você faça tudo isso que ele falou aqui. Sim, sim. Então, em comunicação, a gente faz pesquisa organizacional, né? Sim. Aí quando faz a pesquisa, tem muito funcionário que não participa da pesquisa porque tem medo de responder e alguém descobrir que foi ele. Então você vê que isso... E são coisas pequenas. Né? Eu tenho um programinha que a cada 2 meses, né, 3 meses, eu vou nas plantas e o funcionário ele pode se candidatar. Então é o café com o presidente e sou eu, mais ninguém, nenhum líder. E 15, 20 pessoas. E eu tenho uma brincadeira que eu aprendi com um conselheiro nosso, que é assim, eu pego a varinha mágica, dou na mão dele e falo, ela é sua, você pode pedir o que você quiser. E falar o que você quiser. E aparece tanta coisa legal. Não é? Tanta coisa legal. Quando as Listas caem, listas assim. Eu saio da planta, do acabamento e vou até o refeitório e eu tomo chuva. Por que eu tenho que tomar chuva? Você não tem que tomar chuva. Comprar guarda-chuva. Sabe assim? Coisa simples. Simples, né? Mas ele Aparece tá sendo muita coisa ouvido, bacana. né? Isso é legal. Sim. Café tem açúcar, eu sou diabético. Café sem açúcar. Então, acho que ter essas práticas e acho que esses ensinamentos que o Arthur trouxe, que não deixa de ser coisas muito parecidas, mas ouvir esse público e estar próximo deles ajuda demais. Sim. De novo, simples, mas dá trabalho e requer uma energia diferente. Né? Mas Tipo Kiko, né? funciona Energia Kiko. bastante. Não é algo trivial, não é fácil fazer. E absenteísmo, hein? Ele falou de pessoal que evade. Você tem índice de absenteísmo? Tem crescido, tem diminuído? Me fala um pouco disso. Eu acho que a gente tá nos... São plantas diferentes. Então acho que tem um ponto legal de compartilhar com vocês. Se a gente pega a planta de Bragança, que o Arthur conhece, a gente tem pessoas mais antigas. Tá. Você tem um absenteísmo menor. Planta de São Carlos, mais pessoas novas, o absenteísmo é bem maior. E principalmente alguns setores específicos, tecelagem, que é o maior público, engrupino, né, mecânico. É um baita desafio. Eu acho que é o maior, desde que eu tô lá, em relação ao absenteísmo. É muito difícil. E aí, cabe a gente definir alguns programas. Por exemplo, a gente tem que premiar, não é premiar, mas contar com aquele colaborador que não se abstém, ele
ele tem que ter uma recompensa, conhecimento. Tem que ter um plano de carreira reconhecimento, diferente, uma visão diferente. Você sabe que no começo da minha carreira na Capricórnio, nas festas de final de ano que eram na fábrica, né? Que aí a coisa vai crescendo, a gente vai adaptando, né? Não pode perder a essência, mas acontecia nas fábricas. Quem ganhava o prêmio de reconhecimento, ali com o diretor, com o sócio, era uma família mesmo. Era quem não faltava nenhum dia. E tinham vários. Nossa. E era o momento mais gratificante. O cara fica super Olha que orgulhoso. loucura, tinha Cara, não o faltou cara nem dia. doente faltava. Reconhecimento público. Era muito maluco. Gente. E olha, eu fico lembrando que eu falei, gente, quando, como, né? Como que a gente resgata isso? Porque até dói se olhar pra trás e falar. O comprometimento que tinha. Era muito legal. Então a gente tem que adaptar e aí trazer o reconhecimento, e tem que trazer, né, a recompensa. Adaptar. Eu Mas- acho que você falou a palavra mágica de A meritocracia, né? Total. comprometimento. O comprometimento. Quando eu me comprometo com alguma coisa, porque eu tô me identificando Sim. com aquilo. É genuíno, né? Eu vejo um futuro para mim junto com aquele futuro. Como casar com alguém, né? Você Sim. se compromete porque você tá vendo sentido naquilo. Então, assim, saber conversar com esses jovens do que faz ele comprometer, o que tá chamando ele para esse compromisso, né? E que outras coisas, né? Eu acho que, ok, criar uma forma nova de você laurear aquele cara que nunca faltou, aquele cara que se compromete mais, é válido, é isso Sim. também, mas tentar descobrir mesmo o que aquele cara... O que tá faltando pra gente selar esse compromisso, né? Ou tipo assim, você fica só no datezinho, mas não fecha um namoro. O que tá rolando, né? Descobrir isso é tão importante. O Gustavo falou bem no começo da nossa conversa que eu gosto de descobrir por que as coisas acontecem. Eu preciso ir a fundo, né? Eu sempre brinco que absenteísmo é a febre, né? Ela não é a infecção. O que tá causando aquela um febre sintoma. ali? Então é necessário, bato muito nessa tecla da pesquisa de clima. Né? A NRO, para mim, é a base para você aplicar os preceitos ali de medidas preventivas para análise psicossocial, né? Sim. De riscos psicossociais NR1. Então, a gente faz hoje no Senai uma vez por ano, mas eu tento desenvolver o feedback, a análise de desempenho do colaborador, e aí sim você pode tirar ali alguns insights de como está essa questão dele de sentimento de pertença e tudo mais. A conversa com o presidente, achei fantástico, mas para você tentar mitigar esse tipo de coisa. O que está acontecendo? Será que o comprometimento, o alinhamento de expectativas da empresa e do colaborador é o mesmo, né? Então eu acredito muito nessa questão da comunicação sem barreiras, da análise do clima organizacional, e sempre tá buscando dar esse feedback bastante recorrente ao colaborador para entender que as coisas estão acontecendo, né? Porque, de fato, o absenteísmo ele tem a ver com N coisas. Sim, né? e N não é coisas. só não é uma questão uma ação que vai profissional. resolver, Pode ser não. um problema em casa, pode ser um Exato. problema com o pai, pode ser tanta Problemas coisa. financeiros, como nós falamos aqui. Exatamente o que Exato. você falou, exatamente. Sim. Mas eu acho que toda a indústria, né, Júlio? A gente tem sofrido bastante no Tem. geral, né? Em geral, Acho que isso é sim. geral, né? E é interessante tudo isso que você comentou, né, da questão de 7 meses já sai. Pensar que tem um prazo de aprendizagem, né, para poder Sim, depois se aplicar, que são sim. o quê? 3 meses, 4 meses? Ele dependendo passa da 3 meses aprendendo. Começa só que assim. ele vai começar, ele fala, não quero mais. Então, eu acho que a gente tem, assim, esses inputs são importantes, né, mapear, né, os mapas de calores, para ver aonde que é o foco, né. Às vezes o foco é, de repente, numa determinada área, ou pela atividade, Sim. ou pelo gestor, às vezes. Sim, sim. Isso é fato, né. Que é a Existem questão da vários- liderança. Eu tenho certeza que tem muita questão aí comportamental, liderança, que faz total sentido. Isso pode te atrapalhar Sim, bastante. que Né? o gerente, o coordenador, enfim, a liderança tá ali o tempo todo com a pessoa, né? Então, sabe tirar a temperatura do que está precisamos. acontecendo. Ou deveria ter esse treinamento para saber, Sim. né? Nós precisamos preparar urgentemente, você falou do supervisor de produção, né? Pessoas para cuidar de gente dentro das nossas organizações. Via de regra, no Brasil, a gente coloca alguém num cargo de gestão, de liderança, por meritocracia técnica. Exatamente. E nós não preparamos muitas vezes essa pessoa para Sim. ser um gestor, um líder, um Comportamental, exemplo.
né? Então Ele a gente... era um excelente tecelão, Isso. você promoveu ele para ser o chefe. Ele chega por técnica e sai por comportamento. É, Normalmente é assim. mais né? ou menos isso. Você perde um Isso- grande técnico. Esse é o maior impacto. Total. Né? Você perde o técnico. Muitas pesquisas mostram isso, né? Coloca lá os principais motivos para as pessoas desistirem E é legal você falar que faz uma entrevista, né? De desligamento. Quais são os motivos que geralmente as pessoas fazem com que as pessoas deixem o emprego, né? Salário não é a primeira deles. Olha só. Não é. Mas a liderança está ali entre os top 3, né? E geralmente motivos para as pessoas desistirem do trabalho. E quando você tem mais tempo de casa, você tem um vínculo maior financeiro também, comprometimento com a família, tem Exato. esse amparo em relação à assistência médica, salários, etc. Né? Então, demora, ele tem mais algumas análises que ele faz para pôr um rito para poder sair. Tem. Os novos não tem muito, né? Então, Não tem. os novos Não. de casa, não tô falando de idade. E eles não conhecem, Eles né? não- Eles não participaram dessa Eles história, não participaram né? da história, eles não têm esse ganho cultural. Nesse aspecto de reter os talentos novos, pessoas que estão há pouco tempo, os jovens, né? Eu acredito que uma coisa que facilita muito é um plano de carreira bem claro, Elaborado, né? né? Bem elaborado. transparente, Né? Do bem mesmo jeito que a gente claro. pode reconhecer publicamente a pessoa que não falta, a gente também pode reconhecer publicamente a pessoa que busca conhecimento. Né, que vai atrás de um curso, isso seria muito válido também. E atrelar esses cursos que a pessoa faz como requisitos, por exemplo, para ela evoluir. Se você chega para o Parte jovem... do plano, né? Faz parte do plano, né? exato. Se no primeiro momento, é claro que isso não é, de novo, não existe bala de prata, mas no primeiro momento, se a gente consegue mostrar ali um caminho, né, um objetivo ali na frente, é diferente. Né? Se você coloca na mão, preparar a pessoa para dar produção e depois a gente vê o futuro. Ela tá vendo outras coisas na vida dela, né? Hoje você precisa apontar muito rapidamente para onde ele está Tem indo, razão. senão o jovem fica... Exato. Por falar em caminhos e tudo mais, em motivos, comprometimento, a gente já está aí quase finalizando. Eu queria ouvir de vocês uma palavra que ficou muito na moda, né? A gente que é da moda. Sua empresa tem que ter propósito. Sua empresa tem que ter propósito porque os jovens de hoje, ou mesmo as pessoas que estão entrando nas empresas, elas precisam se identificar com o propósito. Pergunta, Gustavo, o propósito tem segurado pessoas? Olha, assim, eu acredito muito no propósito. Né? Eu, particularmente, acredito que quando a gente tem um propósito, a gente vai ser mais verdadeiro, a gente vai comunicar melhor, a gente vai ser mais transparente. Isso é como eu acredito. Mas quando a gente olha a nova geração, e a gente tem pessoas de nova geração, a gente tem um departamento hoje de sustentabilidade, que é uma nova geração, que tem uma visão diferente, talvez ela esteja lá hoje, a turma que está lá hoje olha para o propósito de mundo, ele falou em ESG aqui, então é o social, é o ambiental, né? Então não é só o ambiental, não é só água, mas é o social também. Eu acredito que isso facilita muito a conexão, a identificação com as pessoas que estão entrando. São todos. Todo mundo vai ser assim. Todo mundo vai se conectar ao seu propósito. Impossível. Já. Mas eu, particularmente, gosto. Acho que transferir e mostrar o propósito para quem entra e para quem está lá é um baita desafio. Né? Também tem um conselheiro que trabalhou lá um tempo comigo, que é o Pedro Janot. Foi presidente da Azul, um cara ótimo que eu adoro. Ele falou, monta um programa. Quem chegar na empresa, junta lá as 10, 15 pessoas que chegaram, conta a história dessa empresa para ela. Explica quando ela começou, o porquê ela começou, quem são as pessoas que começaram. O meu avô começou a empresa com 2 teares com 18 anos. Então, aquilo bonita, conecta algumas pessoas. Então, assim, levar o propósito e trazer pessoas que passaram por lá ou estão lá e que passaram por muitos anos dentro da empresa e conquistaram tudo por conta da empresa. Então a casa que ele mora, o estudo dos filhos, a formação, a gente escuta, né? A gente recebe o pessoal para a gente e fala, olha, obrigado porque eu formei meu filho por conta da Capricórnio. Isso para mim é propósito. E um propósito que eu enxergo, que eu tenho em mim a Capricórnio ela é meio para desenvolver as pessoas, a sociedade e é claro que atender o cliente. Se a empresa é rentável, ela pode ser uma empresa de propósito que vai mudar um pouco a sociedade, que vai mudar as pessoas que estão lá. Se a empresa não é rentável, ela não vai entregar nada. Então é um pouco do call que eu tenho com essa nova geração. Eu falo, gente,
Não é só rentabilidade, mas a rentabilidade nos leva a fazer coisas muito dignas e muito legais para a sociedade. Então, fora o normal, que é pagar o salário, dar o benefício, todos esses programas, a gente ajuda muita gente também. É óbvio, se você pensa um universo ali de 900 pessoas, então a gente ajuda alguns colaboradores pontualmente, com problemas pontuais, e eu falo para a turma, a gente ajuda e faz porque a gente tem um propósito e porque a empresa é rentável. Então é como eu particularmente acredito. Não é não é fácil, não é um negócio simples, mas eu entendo que é o caminho para a gente poder ter um pouquinho de conexão com o sucesso, com a sociedade, com as pessoas, com a diversidade. Né? Essa essência é quase que difícil de explicar, sabe? Mas é o que move. É uma crença, né? É quase que uma crença. É uma crença não religiosa, mas é uma crença mas isso que você move, acredita, né? Isso isso que fez a gente chegar onde a gente chegou. Sim. Porque é óbvio, uma empresa de quase 80 anos passou por várias dificuldades. Né? A gente não precisa ficar pontuando aqui os sucessos e as dificuldades. Vai fazer 80 anos ano que vem. Olha, Terceira geração. Parabéns. que legal. E é legal que você tem funcionário que trabalhou com meu avô, com meu pai e comigo agora. Que então o cara pegou tudo. máximo. O cara pegou tudo. Imagine o carinho que essa pessoa que trabalha com o seu avô tem pela empresa. Até me arrepio. A Capricórnio não é só seu ambiente de trabalho, Não é sua é. casa. Não é. É aquele a sua cara que fala casa. assim, "Ih, esse presidente aí era um menino. Eu corri Mas aqui." fala. Eu vim aqui, esse aqui. Achei que ele ia dar bacana. nada, esses caras aí, esses meninos, pô. E agora estão aí, o Kiko lá correndo igual um doido, Gustavo, João, né? Meu primo que tá lá legal. também. Então, E aí, quando eu olho o setor têxtil, né? A confecção, a nossa cadeia, é uma cadeia muito tradicional, né, Júlio e Arthur? Muito tradicional. Familiar. E muito familiar. Então, essa transição também não é fácil. É uma transição dolorida, é uma transição que requer muito trabalho, mas ela é de extrema importância para a manutenção da cadeia. Sim. Extrema importância. A gente E aí, tá pensando já em vários cursos que vai ter de sucessão familiar, mas é difícil até Super. para família. curso pode ter um monte. É difícil. Legal, Quando a família eu acho que não tecnicamente tá tem que aprender, resolvida, é mas complicado. trazer isso para a prática requer muita paciência, muito trabalho, E isso sabe? reflete nos funcionários também. Né? Super, mas também reflete positivamente e negativamente quando acontece negativamente. Mas eu acredito muito, acho que respondendo a sua pergunta, quando a gente tem um propósito e mostra que isso está além do só financeiro, ele é muito mais forte. Porque de fato é. Quando é e é genuíno, acontece, todo mundo vai estar feliz, todo mundo vai estar conectado ao seu propósito, não vai ter absenteísmo, não vai ter... Esquece. Esse mundo não existe. Utópico, Mas eu exato. acho que fez e faz a gente talvez, né, enfrentar ali um pouquinho melhor os desafios que as empresas têm no Brasil. Legal. E lá no Senai? Como vocês estão de propósito? Eu digo que trabalhar no Senai é muito gostoso, né? Porque a gente acaba transformando a vida de pessoas. Isso é legal Então o propósito mesmo. tá ali na sua frente todo dia. Aquele olhinho ali, esperando uma informação e que aquilo mude a vida da família dela, daquela pessoa. Então quando eu falo com os jovens e com os professores, eu tenho uma frase que eu geralmente uso em quase todas as reuniões. Quem já está há 2 anos lá não aguenta mais ouvir falar isso, né? Os nossos alunos mais longínquos aí, que nós passamos mais tempo com os nossos alunos, quando eu tô falando pro aluno, eu passo mais tempo junto com você do que com meus próprios filhos. Né? Eu me importo, e por esse motivo eu me importo tanto quanto com o futuro deles e com o de vocês. Então o sucesso de vocês é o nosso sucesso. E essa questão de trabalho, de desenvolvimento humano, né, desenvolvimento da comunidade, acaba sendo um grande motor de propósito e que faz a gente transcender aquela coisa de acordar todo dia de manhã e ir lá só em troca de dinheiro. Eu acho que é isso. Quando a gente fala de propósito, quando alguém vai lá e... né, entra lá na Capricórnio para trabalhar, ou vai lá no Senai para dar aula, se for só mais um dia de um espaço que é estranho para mim, nós vamos resolver os nossos obstáculos de absenteísmo, produtividade e por aí vai. Precisa ter um significado diferente. Sim. Um significado a mais, né? Então, nós estamos trabalhando justamente para cada vez mais manter esse espaço saudável, para que os professores entrem na sala de aula e, de fato, façam a diferença na vida dos alunos. Há pouco tempo atrás, a gente recebeu uma consultoria
consultoria da Great Place to Work, né, GPTW, e conseguimos agora, né, a certificação. Que Isso, bacana, parabéns. Obrigado. Que legal. E é isso que a gente vem trabalhando. Eu, como gestor hoje da unidade... Explica para as pessoas o que é, para quem Tá. está ouvindo a gente Legal. de repente não A sabe. GPTW ela é uma instituição reconhecida mundialmente. Eles desenvolvem consultorias justamente para fazer a análise uma pesquisa de clima de terceira parte, né, não sendo feita exatamente pelo próprio RH da empresa, no caso do Senai, e a partir dessa análise eles verificam os níveis e determinam, né, se aquele ambiente é um ambiente muito bom de trabalho. Ah, legal. Se for um bom ambiente de trabalho, eles fazem um reconhecimento público, né? E, lógico, tem toda uma metodologia que vai além dessa anamnese, desse assessment, né? A gente também tem ações dentro para promover um plano de ação que melhore continuamente o ambiente de trabalho. Foi a primeira vez que... Foi a primeira vez que nós recebemos, né, essa consultoria, e agora, acho que em menos de um mês, a gente recebeu aí a certificação de um ótimo local de trabalho. Lugar. Muito Pra trabalhar. bom. Merecido. Daqui a um tempo não muito longe, você vai ter que olhar para os olhos dos seus novos alunos também prateados Sim. e vai ter que falar assim, eu fico mais tempo com você do que com a minha mulher. Porque... Exato. Eu falo isso para os nossos docentes, né? Eles precisam mostrar o quanto a gente se esforça para o futuro deles ser melhor, né? Acho que não tem como um funcionário não ter esse carinho, esse sentimento de necessidade, obrigação de retribuição quando ele vê que a empresa mudou a vida da família dele, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Senai porque mudou a vida da minha família, mudou a minha vida. Nossa, eu conheço muita gente que fez Exato. Senai. Meu pai fez Senai. Assim. A maioria dos meus professores já foram alunos do Senai, então esse carinho, ele... Eu né? já fiz Senai também, tá? Não é? Quando eu comecei, né? É Vai, mesmo? Júlio, Que legal. você agora fez Senai também? Eu não fiz Senai, mas São vou Francisco fazer. Matarazzo. Agora também vou fazer Agora eu vou fazer Senai. Também quero fazer Vamos lá, Senai. pô. Quero Serão fazer- bem-vindos. Mas é muito legal ter essa crença, né? Que é um sentimento que, Super. né, que Muito a gente tem em legal. conjunto, né? Então, isso faz parte da nossa crença também como Sinditêxtil, né? Trabalhar junto com pessoas que têm essa autenticidade, que pensem nas pessoas, né? Que o CNPJ é o meio, né? Não é o fim. O fim não é a pessoa jurídica, é a pessoa física, né? Nós somos sempre gestores de pessoas, em qualquer lugar. Né? O Júlio, inclusive, ele quando ele começou a fazer aqui o podcast, ele veio com essa frase, eu estou presidente, estou presidente, E porque você realmente, você não é a definição do trabalho que você é, né? Você ocupa uma Você posição. Exatamente. Então, assim, embora a gente tenha um cenário muito desafiador de mão de obra, a gente, pelo jeito, ainda acredita em muito propósito, em muita esperança, em muitos jovens, numa geração também mais velha, que as portas estão abertas para todo mundo, certo? Com certeza. Muita coisa positiva aí. Isso aí, gente. Olha, muito obrigado demais vocês terem vindo. O papo foi super legal, né, Como Júlio? sempre, né? Como sempre, a gente agradece demais. E, última palavra... Bom, vamos lá. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de alguma forma tentando contribuir com o tema. É o projeto da minha vida, né? Vou continuar apoiando a indústria, o que tiver meu alcance, para facilitar o acesso de mais jovens que realmente necessitem, né, dessa posição, que deem valor, que queiram trabalhar e que façam, né, da indústria uma indústria cada vez mais pujante, né, cada vez mais contribuinte de desenvolvimento de riqueza e distribuição de renda dentro do nosso país. Bom, é isso. Muito obrigado. Bom, olha só, a gente vai deixar até na descrição do vídeo os seus contatos para quem é aqui de São Paulo, que ele vai conseguir o profissional que você está procurando. É isso aí. Estaremos lá para ajudar E sempre. você, Legal. Gustavo? Eu também quero agradecer aí o bate-papo, muito bacana. Eu acho que isso traz muita esperança, né? Ouvir o Júlio e o Arthur aqui. Acho que a gente tem muita coisa para fazer para a indústria. O Arthur parecia um Para a monge, indústria né? têxtil é uma indústria resiliente, né? E é só mais um desafio. A gente tem que seguir junto, parceiro, e seguir em frente. Agradecer a Lígia aí pelo convite e estou à disposição. Gina. Valeu. Obrigado, Júlio, também. Que isso, eu agradeço a presença de vocês. A Lígia sempre fazendo aqui a intermediação, sempre super ativa e competente. Jogando a bola, quicando. Não, mas é muito bom. Além de ter pessoas como referência, né, que são vocês, nas suas áreas, é bom ter esse papo com amigos e parceiros nossos. Muito legal. É isso aí, não tem bala de prata, mas a gente está aí descobrindo junto o que dá para fazer. Vamos lá. Obrigada, gente. Obrigado, Valeu. Obrigado, Até a próxima. pessoal. Obrigado. Valeu. Muito bom.